cito aqui no voto vários precedentes, na verdade, uma adequação de redação, ela não significa uma alteração substancial. Não é possível aqui constatar, nesse caso, que houve uma alteração substancial na redação. O que houve, e ocorre várias vezes no processo legislativo, é um artigo somado com outro, uma emenda substitutiva, uma emenda aglutinativa, sem alterar propriamente o efeito normativo que produzirá a norma após ser aprovada. Então, eu afasto, mantendo, inclusive, o que o plenário da Corte já havia decidido em sede cautelar. O segundo ponto é o período de carência para a concessão do salário maternidade de determinadas seguradas. A impugnação do artigo 25, inciso 3º, e artigo 26, inciso 6º, da Lei 8.213, de 91. Como sabemos, a legislação previdenciária fixou períodos específicos de carência para a concessão de determinados benefícios. Nesse contexto, após a edição da Lei 9876, de 99, houve a necessidade, passou a existir a necessidade de determinadas seguradas, e essas seguradas são aquelas contribuintes individuais, também as seguradas especiais e as seguradas facultativas, que essas seguradas passassem a recolher ao menos 10 contribuições mensais como condição para que pudessem pleitear o salário maternidade, afastando expressamente a carência para as demais categorias de beneficiadas, ou seja, houve esse destaque em relação às contribuintes individuais, às seguradas especiais e às seguradas facultativas. É importante salientar, e esse é um ponto fulcral aqui nessa ADI, que esse dispositivo que estabeleceu isso, na verdade, essa nova alteração, ela não trouxe grandes transformações do que era o dispositivo originário da lei. Então, mesmo após a alteração, e sofreu uma nova alteração com a Lei 13.846 de 2019, o que houve foram pequenas alterações terminológicas, topográficas. Continuou havendo a regra da não necessidade do período de carência e a exceção para essas três hipóteses. Os requerentes argumentam que exigir um período de carência nessas hipóteses restritas violaria os preceitos constitucionais consubstanciadores do direito à licença maternidade, igualdade de condições entre trabalhadores urbanos e rurais, da equivalência de benefícios e da proteção constitucional à maternidade. Eu afasto esses argumentos. Me parece que o que a Constituição Federal garantiu à mulher trabalhadora, sem prejuízo de sua remuneração ou do seu vínculo empregatício, foi a licença gestante por um período de 120 dias, contemplando de forma expressa as seguradoras empregadas, sejam urbanas, sejam rurais, as trabalhadoras avulsas e, por fim, as empregadas domésticas. Essas previsões foram repetidas pela lei, não há nenhuma... Olá, meus amigos, mais uma vez agradecendo a participação de vocês aqui nesse tema importante que é a revisão da vida toda. Você, meu amigo aposentado, minha amiga pensionista aposentada, você que trabalhou 35 anos, você que contribuiu para a Previdência Social e se encontra vendo aí a decisão, uma decisão dos ministros. Você viu aí na fala do ministro Alexandre de Moraes e a fala que deu início, o Cristiano Zanini. Você viu aí como está a situação da revisão da vida toda. Meus amigos, muitos aposentados, decepcionados com essa situação, porque não é para menos você ficar decepcionado, apesar de que muitos não querem que a gente fale a verdade, porque a gente está aqui para falar a verdade.
Já tive que sair daqui e não poder falar, mas estou voltando aí para falar, porque Deus é maior, né? Então nós temos que falar, porque quando Deus está no poder, a gente consegue falar alguma coisa, porque o cidadão, o trabalhador, a gente tem visto os nossos direitos sendo suprimidos. Nós temos visto o nosso direito sendo negado. E isso é uma grande injustiça. Você que trabalhou antes de 94, esses nossos amigos, como eu já falei no canal, esse nosso amigo que trabalhou antes de 94, contribuindo com altos salários e hoje está ganhando um salário mínimo, uma injustiça muito grande. Nós não estamos aqui trazendo sensacionalismo, não, nós estamos falando a verdade, porque um trabalhador que trabalhou 35 anos, hoje está ganhando salário mínimo. Por quê? Porque ele teve seu salário reduzido, porque antes de 94 ele perdeu 20 anos das suas maiores contribuições. Nós estamos aqui criando fatos, porque são pessoas que deixam o seu relato, a sua participação. Por isso que eu falo, quando você deixa a sua participação, nós vamos trazer aqui, não vamos falar o seu nome, mas vamos trazer a sua situação que você está passando com base nisso aí. Quantas pessoas estão aguardando essa decisão da revisão da vida toda? Quantos que viram seus processos agora no final do ano, o juiz pegar e indeferir o processo, transitar em julgado, um processo que está lá no Supremo Tribunal Federal? Isso foi válido? Então, pergunto eu para vocês. Então você sabe que ressurgiu essa ADI, né, 2110, 2111, e você vê que é um julgamento que nós dependemos da decisão dos ministros, mas é uma luta muito grande. Por quê? Porque o meu amigo aposentado não aguenta mais ficar esperando, ficar aguardando, ansioso por uma decisão lá da Corte Suprema, Supremo Tribunal Federal, que ele está aguardando uma decisão. E, meu amigo, é muito triste, porque muitos já até morreram e não viram essa revisão da vida toda. A verdade é essa. Quantas viúvas estão aí com esse processo que seus maridos estavam aguardando? Que essa revisão da vida toda não começou agora, em 2025, não. Ela vem lá de trás. Então, eu estou aqui trazendo uma informação. Eu sei que é difícil da gente trazer a informação e a notícia. Por quê? Porque muitos não querem que você saiba da verdade. Porque, meu amigo, talvez você, como eu, que já perdeu processos na justiça ganho, depois do processo está ganho, depois de você ter alvará com valores e de repente você vê uma perda do que você tinha direito. Então, são coisas que acontecem, que nós temos visto muitas pessoas perdendo um direito já conquistado. A verdade é essa. Muitos perdendo um direito já conquistado. Você sabe que a revisão da vida toda foi ganha. Eu já falei, né? E parece até que a gente está repetindo a mesma coisa, porque foi ganha por 6 votos a 5, mas foi ganha. Aí os ministros que votaram se aposentaram. Você sabe que veio o ministro Flávio Dino, teve os outros ministros que substituíram aqueles que se aposentaram e havia votado a favor, e depois tivemos outras votações. E o ano de 2024 foi um ano marcado de decisões, marcado de incertezas, de inseguranças, um ano aonde o aposentado ficou aguardando e no final muitos tiveram decisões quando seus advogados comunicaram
que o processo havia transitado em julgado e havia sido arquivado. Isso é muito triste. Por quê? Porque nós sabemos que esse trabalhador perdeu 20 anos, 22 anos das suas maiores contribuições, porque muitos começaram a trabalhar bem antes. Então o que acontece? Calcularam sim o tempo de serviço, mas as suas maiores contribuições não entrou no valor. Você sabe que a gente que trabalha, empregado, muitas das vezes você passa 10, 15 anos, às vezes numa empresa, ganhando um bom salário. Mas de repente, devido às mudanças do governo, você tem redução do seu salário. E essa redução, mas você teve redução, mas você contribuiu. Mas quando chegou lá na frente que você foi ter a entrada na sua aposentadoria, você muitas das vezes, quantos que entrou com esse processo ficaram ganhando o salário mínimo? Então, foram 20 anos. Imagina você contribuir e chegar na hora você ter uma perda muito grande. Quantos que procuraram seus advogados e houve o cálculo que o seu salário ia melhorar, ia ter uma renda significativa já no final da sua carreira, na hora de você descansar, chegou a hora e você vê que o teu salário vai continuar um salário mínimo? Não. Então, meu amigo, participe, deixe seu comentário, deixe a sua expressão, a sua indignação, porque quando você fala, quando você une forças, nós aqui falamos e vamos levar para frente essa força que ainda está dentro de você, dentro de cada um de nós. Porque se a gente não falar, vai cair no esquecimento. Então você que acompanhou aí parte do julgamento, pedacinhos da sessão de julgamentos, quando houve lá o ministro Alexandre de Moraes pedindo destaque, e você vê na fala dos outros ministros, a decisão deles com relação às ADIs, com relação à revisão da vida toda. Então, meu amigo, desde já eu quero agradecer mais uma vez a companhia de vocês, quero agradecer a participação de vocês. Não deixe de se inscrever no canal para receber as notificações, você não vai pagar nada. Se você recebeu uma informação que não é que você goste, você não precisa assistir, mas se inscreva no canal, porque nós estamos sempre falando a verdade. E nós temos que falar a verdade, porque o tempo está curto e a gente precisa falar, porque não está dando mais para segurar esse grito lavado na garganta das injustiças que tem acontecido com o meu amigo trabalhador, com esse nosso amigo aposentado. Então, eu quero aqui mandar um abraço para todos vocês e deixa aí nos comentários aí o estado que você está falando, para a gente mandar um abraço aí, porque isso é muito importante, a sua participação, a sua união com a gente aqui, para a gente poder interagir e falar a verdade. Desde já, mais uma vez, agradecendo a participação de vocês, fiquem todos com Deus.